Betiati, bem-vindo, meu querido. Eu agradeço o convite, me sinto bem-vindo mesmo aqui. Você já veio a Canção Nova uma vez? Em 1993. 93? Só um pouquinho de tempo. Mas você falava para nós agora há pouco que conheceu a Canção Nova também lá em Londrina. Eu cantava casa de missão em Londrina. Olha que alegria. Depois de tantos anos nos encontramos aqui na Canção Nova, né? Eu, o diácono, a Márcia, mamãe de crianças grandes, e você, consultor dos direitos da criança e do adolescente. Exatamente. O que é essa sua profissão, esse seu trabalho, ser um consultor dos direitos da criança e do adolescente? Bom, eu admiro muito uma frase de Dom Bosco que diz que Deus nos colocou neste mundo para os outros. Então, aquilo que eu aprendi, né, estudando a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na minha experiência como filho, porque não tenho filhos ainda, sou casado há 5 anos, mas não tenho filhos, mas principalmente trabalhando no Conselho Tutelar da minha cidade, então isso eu quero levar para os outros. Então, ser consultor é levar a informação que eu retenho, né, uma informação boa, com fontes boas, e multiplicar isso para ajudar os conselhos tutelares de todo o Brasil, do sul do Brasil principalmente, e assim chegar à criança ou adolescente que pode estar sendo vítima de algum tipo de violência, ou até interferir mesmo na educação de filhos, como é o tema do programa hoje. Legal. Luciano, então, falando sobre educação, né? Como está a educação dentro dos lares hoje? Como que você vê, você que tem esse contato, né, com todo o sul do país? Infelizmente, a notícia não é boa, né? A gente percebe o nível de violência fora de casa aumentando, mas a violência que ocorre dentro de casa tem atingido, assim, níveis alarmantes. Então, percebe-se que a educação de filhos, né, dentro de casa tem tomado hoje um rumo violento. Os pais estão cometendo violência contra os filhos, não estão sabendo educar através, por exemplo, do diálogo, como que a gente acabou de ver na matéria, né? Então, estão substituindo o diálogo, muitas vezes, pela agressão, pela gritaria, enfim, por métodos não aprováveis, né? Então, substitui-se o diálogo e outras características positivas da educação familiar pela violência. O nosso tema de hoje é educar é um desafio. Há um ditado aqui no sul de Minas, fala assim, que antigamente se criava 10 filhos e hoje não se consegue educar e criar um. Você acredita que a televisão ou os meios de comunicação, na qualidade que estão hoje, no que passam, também influenciam a educação das crianças? Porque, principalmente, os pais educavam, né? Passavam os valores. Hoje também a televisão, em lugares mais remotos, onde tem uma parabólica, não chega só a Canção Nova, a Rede Vida, a TV Aparecida, chegam outros canais com programas, com violência, com tantas coisas. Isso também influencia na educação. Como é que o pai faz hoje para educar com esses valores que entram pela televisão, que são tão atraentes? Bom, primeiro aconteceu o êxodo de dentro de casa para fora. Então, antes, quando se criava 10 filhos, o pai, às 5 horas da tarde, estava em casa. A mãe passou o dia com os filhos, né? Eu morei 10 anos em Rondônia, na cidade de Rolim de Moura. Então, apesar de ser jovem, a minha educação foi de sítio mesmo. Eu morei no sítio, estudei em escola rural, enfim. E a minha mãe estava ali presente o tempo todo. O meu pai, em determinado horário, ele estava. Então, havia o convívio. Hoje aconteceu o êxodo, né? A mãe saiu a trabalhar também, o pai já estava trabalhando e a criança ficou com a babá eletrônica. A criança, o adolescente, está convivendo com o videogame, com a internet, com a televisão, que já é nociva quando mal usada há muito tempo. Mas, com certeza, a televisão ou todas as mídias está interferindo de forma negativa na educação dos filhos. Da mesma forma que traz a formação está trazendo também a desinformação, deformando o caráter, levando a criança, o adolescente, os filhos, ou até o convívio familiar, a ser realmente algo quase que impossível de conviver. Então, eu imagino que a mídia tem colaborado para a violência intrafamiliar e de uma forma negativa na educação dos filhos. Os meios de comunicação, quando mal usado, claro. Uhum. E essa educação que às vezes é passada para terceiros, né? Às vezes o pai tem que sair, a mãe tem que sair o dia inteiro, então a criança fica ou com a televisão, ou fica com uma babá, ou vai para a escola e depois tem aquele monte de atividade, né, para preencher todo o tempo da criança, para ela ter o que fazer, né? Como é que fica, então, essa educação, né? Como é que você... Eu percebo que antigamente a gente ia para a escola, tinha um horário para fazer a tarefa de casa e depois era
rua, entre aspas, em bom Brincar, sentido. né? Era brincar, chutar bola, enfim, né? Eu que morei em Rondônia tinha rio, pescava. A gente tinha um convívio bom com primo, aquela coisa de colônia mesmo. Hoje, como os pais estão fora de casa, a mãe está fora, o pai está fora, então no momento que é necessário ter cuidado em casa, é a empregada doméstica, é a babá, é o curso de inglês, é o curso de informática, é o curso de balé, é a escola de futebol. Então, parece que desmembrou, fragmentou o convívio familiar. Parece que foi terceirizado realmente a função de ensinar, de educar, e colocado principalmente de forma injusta nas costas dos educadores, dos professores. Os pais estão achando, talvez ultimamente, que é papel da escola, da educação. É um outro tipo de educação que estamos falando aqui. Não é a formação intelectual de conteúdo, de ciência. Essa é a responsabilidade da escola. Aquela educação lá de dentro mesmo, é pai, mãe. Pai e mãe que tem que dar. E parece que estão realmente terceirizando, percebe-se isso. Então eu coloco meu filho na informática, no outro dia em inglês, no outro dia escola de futebol, no outro dia natação, no outro dia não é ninguém, é a pessoa que está lá para tomar conta da casa que também educa. E os pais se perguntam, onde estou errando? Está errando aí, não estão convivendo. Eu penso que a educação ideal, ela tem um tripé, ela é um tripé, são 3 pontos. O diálogo, que foi a primeira coisa que foi falada aqui. A família que não conversa, né? A família que não dialoga, tanto esposo, esposa, filhos, pais, não vão se entender nunca mesmo, não vão chegar num ponto de comunhão, de concordância, e vão estar sempre um contra os outros, né? Antigamente, não se tinha televisão, não se tinha rádio, isso há muito tempo. Então você via que até a disposição da sala da casa era um de frente para o outro. Então estava o pai, a mãe e os filhos, um olhando para o outro, conversando, trocando ideias. Com o tempo veio o rádio. Então o rádio ficava aqui, o pai, a mãe e os filhos. Ainda havia olho no olho, o olhar, enfim. Em algum momento se desligava o rádio, porque a programação terminava, né? E hoje tem a televisão na frente e todos virados para a televisão. Então a questão do diálogo foi interrompida. Então, Fala baixinho, fala baixinho. o jornal, ou a novela, ou aquilo, enfim. Então estamos todos virados para a televisão hoje. Então, de uma situação circular, onde todos nós podíamos olhar um no olho do outro, estamos todos olhando agora para a televisão. É o primeiro pé. O segundo é o exemplo. Não adianta eu dialogar e não dar exemplo. Então, como cristão, que eu sou católico, eu tenho que dar exemplos para os meus filhos. Eu não tenho ainda, espero ter, quem sabe lá para o final do ano, a minha esposa, Andréia, linda esposa também, igual a minha, não existe, tá? Lá para o final do ano, Deus nos vai nos